Você sabe o que é corpo espiritual? Você conhece as principais funções do perispírito? Você sabe da importância do perispírito para a sua saúde? Fique comigo e terá as respostas a estas perguntas e muito mais. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para lhes falar sobre um assunto muito importante que afeta a sua vida, a minha vida. Neste vídeo, irei explicar as principais funções do perispírito. Mas, antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like, registre-se no nosso canal. Em outros vídeos, comentei que o ser humano é estruturado por meio de seu corpo físico, do seu perispírito e do seu espírito, sendo que o corpo físico é mantido vivo pela ação do princípio vital. Neste vídeo, abordarei o conceito de perispírito e suas principais funções. O termo perispírito foi criado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Entretanto, sua existência foi revelada aos homens pelos espíritos e confirmada por Kardec por meio de experiências realizadas com médiuns. Conforme a resposta dada a Kardec pelo mentor espiritual, a questão 93 de O Livro dos Espíritos, o espírito é envolto por uma substância que para ti é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. A crença na existência do perispírito é bem antiga. Os egípcios o chamavam de Ka. Os gregos o chamavam de o carro sutil da alma ou de corpo luminoso. O médico e alquimista Paracelsus o chamava de corpo astral. O apóstolo Paulo, conhecido pelos espíritas com o nome de Paulo de Tarso, chamava o perispírito de corpo espiritual, conforme está descrito em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, a qual descrevo agora. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O espírito André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, também chama o perispírito de corpo espiritual. Chama-o ainda por psicossoma ou corpo astral. Esses quatro nomes são os mais utilizados pelo Espiritismo para identificar o envoltório semimaterial que reveste o espírito. No Livro dos Médiuns, no item 55 do capítulo 1 da segunda parte, temos a seguinte informação de Kardec. Em qualquer de seus graus, o espírito está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida em que se purifica e se eleva na hierarquia. Nos seres humanos encarnados, o perispírito é o meio que permite que o espírito entre em contato com a matéria, haja sobre ela, matéria, e dela receba as impressões e sensações físicas. Nos desencarnados,
constitui o envoltório do espírito que o acompanha no mundo espiritual. Ou seja, o perispírito é parte integrante do espírito. Aliás, o termo perispírito vem do prefixo grego peri, que significa ao redor de, e do sufixo latino spiritus, que significa alma. O perispírito possui 3 funções principais: a função instrumental, a função individualizadora e a função organizadora. Por meio da função instrumental, também chamada de função de intermediação, o perispírito permite o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. É o instrumento de comunicação mediúnica. É por meio do perispírito dos médiuns e dos espíritos comunicantes que ocorre a comunicação e a troca de fluidos entre as dimensões terrena e espiritual. O perispírito permite também a transmissão de nossas impressões e sensações. Do corpo físico para o espírito, permite a este espírito a percepção das sensações. Do espírito para o corpo físico, permite ao corpo físico as impressões. É no perispírito que o espírito já desencarnado tem as impressões de sede, fome, calor, frio e dor e outras, que na verdade são recordações da realidade, já que o espírito está liberto do corpo físico. Em A Gênese, conforme o item 18 do capítulo 14, temos a seguinte informação: a captação de fluidos espirituais pelo indivíduo provoca-lhe sensações boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus. Atuando os fluidos sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios, que são os pensamentos e energia, são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Por meio da função individualizadora, que é uma outra função, também chamado de registro, função de registro, o perispírito registra todas as aquisições intelectuais e lembranças. Ou seja, o perispírito é o elo que nos prende às existências anteriores, nos situando diante dos nossos erros e acertos do passado. Esses registros podem ter consequências físicas, psíquicas e espirituais, a depender da qualidade e intensidade desses erros e acertos. O espírito encarnado possui uma vaga lembrança de suas existências anteriores, que são as ideias inatas. Contudo, o espírito liberto da matéria densa conserva os conhecimentos adquiridos em diferentes existências. Mas, durante a encarnação, o ser humano pode esquecer os conhecimentos adquiridos em uma outra existência. Mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Resumindo esta função, as experiências vivenciadas pelo espírito são captadas e arquivadas no seu perispírito. Entretanto, a memória funciona de forma seletiva
interpretativa. Poucas lembranças do passado chegam à nossa consciência. No entanto, elas se refletem na nossa maneira de ser, nos nossos comportamentos. Por meio da função organizadora ou de modelagem, que é a terceira função, o perispírito é responsável pelo desenvolvimento e organização do corpo físico. O perispírito, durante o processo de reencarnação, transporta as características do espírito para as células do corpo físico em formação, conduzindo-o morfologicamente. Segundo Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, o perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo físico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia do perispírito. Contudo, conforme nos alerta o espírito Alexandre, mentor espiritual do espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Ou seja, o corpo físico se estrutura sob a ação do perispírito, conforme as características herdadas dos pais. Desde a embriogênese até a morte, o perispírito sustenta e mantém o corpo físico, ou seja, determina o crescimento, envelhecimento e desencarne. Se houver deformações ou traumas na estrutura perispiritual, elas se expressarão no corpo. Alguns autores espíritas consideram ainda a existência de uma quarta função principal do perispírito, a função sustentadora, ou seja, a sustentação da vida por meio do princípio vital ou fluido vital, uma vez que esse fluido é utilizado desde os processos reencarnatórios até o seu desencarne. Eu prefiro, porém, tratar desta função com mais detalhes quando, em outro vídeo, for falar do duplo etérico e dos campos de força, chakras, conforme os ensinamentos trazidos por André Luiz. Era o que eu tinha para lhes apresentar. Deixem o seu like, registre-se no nosso canal e façam seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!